Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding e hoje então, atendendo a pedidos, a gente vai dar uma olhada em como lidar com autenticação e controle de acesso no Laravel utilizando o Inertia.js. Então, se você ainda não deu os primeiros passos com o Inertia, não sabe instalar, não entende os principais conceitos, eu já fiz 2 vídeos sobre isso. Então, em um vídeo eu explico passo a passo a instalação manual do Inertia.js no Laravel e em outro vídeo eu ensino a substituir o Laravel Mix pelo Vue CLI. Se isso for alguma coisa que você acha interessante, dá uma olhada lá. Você pode seguir esses tutoriais para começar, mas hoje eu vou estar utilizando uma terceira maneira de utilizar o Inertia, que é através do Laravel Breeze. Essa forma é a maneira mais simples, com certeza, mais rápida de você começar a utilizar o Inertia.js com o Laravel. Ela tem as suas vantagens e desvantagens. Eu, nos meus projetos que eu levo para produção, normalmente não utilizo, mas para fins didáticos aqui vai facilitar a nossa vida, né? Então nós vamos estar utilizando isso hoje. Então, chega de conversa, vamos aqui para a prática, vamos dar uma olhada no código e começar a entender como é que tudo isso funciona. Então aqui, pessoal, eu tenho uma instalação completamente zerada do Laravel. Deixa eu mostrar ela para vocês no navegador. Então vocês podem ver que não tem nada de especial, uma instalação completamente crua, né? E nós vamos começar então pela instalação do Laravel Breeze. Então se vocês forem lá na documentação do Laravel, em Getting Started, vocês vão para Starter Kits e aí vai ter Laravel Breeze. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui embaixo, utilizar o Composer para instalar o pacote do Breeze. Então vou copiar e vou aqui para o meu terminal. Enquanto vai instalando o Breeze, a gente vai lá para o nosso PHPMyAdmin para fazer o setup do banco de dados que a gente vai utilizar. Então vou vir aqui para o meu navegador, eu já estou com o PHPMyAdmin aberto, e aí vou criar um novo banco. Eu vou chamar o banco de Inertia Auth. E eu vou utilizar um General CI, o TF8 General CI aqui. Beleza, agora a gente precisa dizer para o Laravel para utilizar esse nosso banco de dados, né? Então vamos lá para o VS Code, já instalou aqui o Breeze. Aqui no nosso arquivo .env, eu vou configurar então a minha conexão do banco, né? Eu estou utilizando um container Docker, então aqui o meu host vai ser simplesmente MariaDB. O meu banco vai ser Inertia Auth. E aqui minha senha e usuário é root, porque eu estou no localhost e não tem problema nenhum. Então está configurado o nosso banco, eu vou abrir o meu terminal de novo e aí a gente vai rodar as nossas migrações, né? Então php artisan migrate. Então vamos lá no nosso PHPMyAdmin e ver se as nossas tabelas estão todas lá. E aí já está tudo ali, os usuários, password resets e os meus jobs, né? Então tudo certo com o nosso banco de dados. Vamos voltar aqui para a instalação, ver o que a gente precisa. Aí a gente precisa fazer a instalação do Breeze em si. O que acontece, pessoal? Essa instalação aqui, ela vai instalar o Breeze utilizando Vue's Blade. Então não é isso que a gente quer, a gente vai estar trabalhando com o Vue.js hoje. Então a gente vai vir mais aqui para baixo. E aí tem Breeze and Inertia. Então você tem a opção de utilizar o Inertia com o React e com o Vue. Eu vou estar utilizando com o Vue, então vou copiar esse comando aqui. Então php artisan breeze install Vue. E agora então o que falta é simplesmente a gente instalar os nossos pacotes da npm, né? Então npm install. Então, tudo instalado, pessoal, eu vou abrir um novo terminal aqui para mim, porque eu vou deixar o nosso dev server rodando, né, em background para mim poder ter um outro terminal onde eu vou rodar os meus comandos do Artisan, né? Então, eu não preciso ficar derrubando o meu dev server toda vez que eu preciso rodar um comando do Artisan. Então, eu criei aqui um novo terminal. E como eu estou trabalhando eu vou usar aqui um alias que é só meu aqui na minha máquina, né? Que como eu estou rodando dentro de um Docker Container, né? Isso aqui é um setup meu, mas vocês não precisam se preocupar. Eu simplesmente tenho 2 terminais rodando em paralelo, né? Então, vou entrar aqui em Tutorials, Laravel Fresh. E aí eu vou dar um npm run watch.
Então, levantou o nosso dev server aqui, eu vou voltar para o terminal que eu estava trabalhando, e aí vocês vão ver que aqui no VS Code eu tenho dois terminais. Um eu deixo rodando o nosso dev server, né? E aqui nesse outro terminal, então, eu utilizo para rodar os meus comandos do Artisan. Então, não preciso ficar derrubando o meu dev server toda vez que eu lido com o Artisan, né? Então, a princípio, a instalação é isso, pessoal. Vamos lá para o nosso navegador e ver o que a gente tem agora. E aí, se vocês repararem, está tudo igual aqui, mas aqui no canto a gente tem então, dois links agora, de login e de registro, né? Então, essas telas aqui são as telas padrão que vêm com o Laravel Breeze. Então, se a gente for olhar lá no nosso código agora, vocês vão reparar que o Breeze, vocês podem ver até aqui que a minha integração do Git com o VS Code já está mostrando que eu tive vários arquivos alterados, né, e adicionados. Então, se a gente olhar, por exemplo, em HTTP Controllers, a gente tem uma pastinha auth, e aí aqui já tem vários controllers, né, que o Breeze instala por padrão para lidar com toda a parte de autenticação da nossa aplicação. Então, por exemplo, eu vou ter um controller para lidar com a parte de resetar senha, vou ter um controller para verificar e-mail, e aqui eu tenho um controller que é a parte de autenticação mesmo. Então, quando eu venho aqui para a minha aplicação e clico em login, eu tenho esse formulário. Então, é esse controller aqui que ele está executando. Ó. Então, display the login form. Então, eu tenho essa função create e ele me responde com uma página do Inertia, que está lá em resources, js, pages, auth, login. Então, é essa view aqui que ele está mostrando para a gente, beleza? Então, o Breeze ele facilita a nossa vida nesse sentido. Ele vai criar todas essas ações para a gente não precisa se preocupar. E aí, quando a pessoa submete o login aqui, é nessa outra função aqui embaixo que ela vai cair. Então, a função store, né? Então, handle an incoming authentication request. Então, quando a pessoa submete o formulário, é nessa função aqui que ela vai cair. Beleza? Então, o Breeze em si já facilita bastante a nossa vida, né? Mas até aí, nada de diferente também do que você veria numa autenticação com Views Blade, né? A não ser a resposta aqui que foi utilizado o Inertia. Mas como é que a gente faz então a proteção de uma rota, né? Com o Inertia? Basicamente, pessoal, vamos abrir aqui o nosso Web PHP. E se vocês repararem, por exemplo, ele tem uma rota dashboard, né? O Breeze criou para a gente uma rota dashboard, que se eu fizer login, então eu vou ser redirecionado e vai ser renderizada a view dashboard. Vamos dar uma olhada lá. Então, em resources, js, pages, eu tenho uma view dashboard. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo aqui, pessoal, eu vou me registrar no sistema. Então, vamos utilizar aqui o link de registro. E eu vou criar um usuário aqui, John Doe, por exemplo. Então, teste. Opa, aqui é o e-mail. Eu vou colocar John Doe. E aí uma senha qualquer aqui. E aí quando eu me registro, eu sou redirecionado então para a rota dashboard. E essa rota, como vocês viram aqui no Web PHP, ela está protegida pelos middlewares auth e verified. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, a proteção das rotas, quando você está utilizando o Inertia, ela é exatamente a mesma de quando você está trabalhando com Views Blade. Porque com o Inertia, a única coisa de diferente que a gente está fazendo é mudar o tipo da resposta que a gente vai retornar para o cliente. Então, quando a requisição chega no servidor e você precisa verificar se o usuário está autenticado e tudo mais, isso não muda absolutamente nada de quando você está trabalhando com Views Blade. É exatamente a mesma coisa. Então, se eu, por exemplo, fizer logout aqui e aí tentar acessar a rota dashboard, o Laravel já me redireciona para a página de login de novo. Então vocês podem ver que aquele middleware ali de fato está funcionando. Mas para fixar bem isso aqui, pessoal,
vamos começar a trabalhar aqui a nossa aplicação para a gente depois, um pouquinho mais para frente, ver a questão de controle de acesso também. Então, depois que a pessoa está autenticada, a gente vai dizer quais ações ela tem autorização para efetuar ou não. Então eu vou criar um segundo usuário aqui para a gente começar a introduzir o conceito de roles, de papéis de usuário, de grupos de usuário, né? Então eu vou querer que um usuário possa se autenticar, né, e visualizar os usuários cadastrados na aplicação, mas ele não vai poder adicionar novos usuários por dentro da dashboard. E outro usuário, então, ele vai poder logar, visualizar os usuários e esse outro usuário sim vai poder adicionar novos usuários. Então eu vou criar aqui um novo usuário, eu vou chamar de Jane Doe. Vou colocar uma senha qualquer também. Então, usuária Jane Doe registrada, beleza? Agora, pessoal, então o que eu quero? Eu quero que a Jane possa adicionar novos usuários, mas o John não. Então a gente vai começar criando vamos criar uma nova rota aqui para a gente ter essa seção de gerenciamento de usuários, né? Então vamos aqui para o nosso web PHP. Eu vou criar aqui uma nova rota, então route get vai ser /users function. E aqui eu vou dar um return inertia render. E aqui eu vou chamar de user index. E aí eu vou proteger essa rota com o middleware auth. E vou dar um nome para essa rota de user.index. Beleza. E agora eu vou criar então o componente userIndex, que vai ser a minha página, né? Para isso, eu vou utilizar o componente dashboard que o Breeze criou para a gente como base. Eu vou simplesmente duplicar ele. Chamar de userIndex. E aí aqui, pessoal, vocês vão ver que o Breeze ele já entrega vários componentes prontos para a gente. Então, por exemplo, vai ter um Breeze Authenticated Layout. Então, esse layout aqui ele vai utilizar para todas as rotas que você tiver autenticado, né? Então, eu só vou alterar aqui o cabeçalho para usuários. E aqui onde estava dizendo você está logado, vamos olhar aqui no navegador, you're logged in. Aqui a gente vai então adicionar a lista de usuários, né? Então vai ser um v-for, né? Eu vou colocar uma UL mesmo aqui. E aí vai ter um li. E aqui vai ser v-for user in users. Aqui a gente precisa adicionar a chave para o view não ficar incomodando a gente. E aí aqui eu vou renderizar o nome do usuário, então user name. E aí o que acontece, pessoal? Como a gente está num componente view, a gente precisa receber esses usuários aqui. Então vamos lá para a parte do script. E aí aqui em props, a gente vai adicionar users. E a gente vai dizer que vai ser um array. Beleza. Agora, a gente precisa passar esses usuários para essa nossa view aqui. Então, vamos lá para o nosso web PHP. E aqui, onde a gente está renderizando a nossa view, a gente vai passar users. Vou incluir o model user. E aí eu vou passar all mesmo.
Vamos voltar aqui para o nosso user index, dar mais uma conferida. Então eu estou recebendo os usuários aqui como um array. Estou fazendo um loop neles e escrevendo o nome, certo? Agora uma última coisa que eu quero fazer, pessoal, é aqui no nosso Breeze Authenticated Layout, eu vou abrir ele aqui. A gente tem os links de navegação. Então, vocês podem ver aqui no layout que a gente tem um link para dashboard. Eu vou adicionar um link, então, para os usuários. Então, eu vou copiar aqui. E aí, vou alterar aqui para user.index. E o texto que eu vou mostrar vai ser usuários. Beleza, agora vamos lá para o nosso navegador e ver o que a gente conseguiu aqui. Então eu estou na minha dashboard, já apareceu aqui o meu link para usuários, vamos ver o que acontece. E aí já está aqui a nossa lista, então eu tenho o John e a Jane. Beleza. Agora, vamos adicionar um link aqui para a gente adicionar novos usuários. O que acontece, pessoal? Como eu disse, o Breeze já oferece para a gente vários componentes prontos. Ele tem um componente aqui que é button. Eu quero utilizar os mesmos estilos desse componente aqui, mas eu não quero um button, eu quero um link, porque eu quero estar linkando justamente para a página de criação de um novo usuário. Então, por questões de simplicidade aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou simplesmente duplicar esse componente e vou chamar de button link. Beleza, nesse button link eu vou tirar então o button, vou trocar por uma tag A de link mesmo, né? Vou tirar aqui esse dois pontos type, a gente não vai mais precisar receber essa propriedade type, até já vou tirar aqui de baixo. E o que eu vou fazer aqui também, para a gente não ficar perdendo muito tempo de passar propriedades, isso, aquilo, eu vou utilizar então um vbind. E aí vou passar todos os atributos que a gente passar para esse componente, né? Então é isso. E agora vamos ali para o nosso user index. E aqui do lado dos nossos usuários, né? Eu vou adicionar então um botão para adicionar novos usuários. Então eu vou primeiro incluir o button link aqui no nosso script, né? E aí a gente precisa dizer para o nosso componente utilizar esse outro componente, né? Fazer o registro local dele aqui. Então, button link. Beleza. E aí vamos então inserir aqui o botão onde a gente quer. Então, botão link vai ser um href para route user index e aqui então vai ser o texto adicionar o usuário. Beleza, pessoal. Aqui já deve estar tudo em ordem, mas tem uma questão aqui que a gente precisa revisar, que é o seguinte. Esse button link, ele vai ser um link para outra página. Só que a gente está trabalhando com o inertia. Então eu não posso simplesmente utilizar uma tag A. Eu preciso utilizar uma tag link do inertia, né? Para que a gente tenha a questão da Single Page Application funcionando. Então eu vou importar aqui o inertia link. Se vocês repararem, aqui no outro componente que veio com o Breeze, o navLink, ele faz a mesma coisa. Então ele utiliza o link do inertia. Eu vou copiar aqui, jogar aqui dentro do nosso componente, né? E aí eu preciso dizer components link.
E aí aqui no lugar do a gente vai utilizar ele. Link. Vamos dar uma olhada no navegador e ver o que a gente conseguiu até agora. Então vou atualizar, beleza, já tem aqui um botão, eu vou adicionar uma margem aqui. E o nosso href aqui, na verdade, não vai ser para a mesma página que a gente está, né? Vai ser para user create. Deixa eu dar uma olhada se está no plural ou no singular aqui no nosso web PHP. A gente usou user index, então vai ser user create. Beleza. Então já vamos criar essa rota aqui, pessoal. E a gente pode então utilizar um grupo de rotas. Você pode fazer como você achar melhor. Vamos então começar a passar isso aqui para um grupo de rotas. Então eu vou criar route prefix users name user ponto middleware auth e aí criar um grupo. Então group function e aqui dentro então a gente vai ter as nossas duas rotas. Então route get vou passar aqui a resposta do inertia. E eu vou copiar esse trecho aqui para a gente criar a nossa rota de users create. E aqui, ao invés de devolver user index, a gente vai devolver user form. E aí eu não preciso passar nada aqui. Beleza. E aqui embaixo eu posso então excluir. Falta só a gente determinar os nomes aqui de cada rota individual. Então name, index e aqui, opa, passar aqui para baixo. E aí aqui name create. Beleza, então todas as rotas que a gente botar aqui vão ter o prefixo users, o prefixo de nome user ponto e vão passar pelo middleware auth. Então aqui no nosso user index a gente está botando no nosso botão aqui user.create. Eu vou adicionar aqui uma margem só para ficar mais claro. E vamos voltar aqui para o navegador e ver o que acontece. Então já está aqui a minha margem, e aí passando o mouse aqui, então aqui no canto do navegador vocês podem ver no canto inferior esquerdo, então users create. Beleza. O que está faltando, pessoal? Falta a gente criar o formulário, né? A gente está devolvendo aqui na rota create um componente user form. Então vamos aqui para pages. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aqui no lugar de dashboard eu vou duplicar. E vou chamar de user form. Beleza, e aqui eu vou colocar o título adicionar usuário. E aqui eu não vou perder muito tempo aqui, eu vou botar simplesmente aqui vai o seu formulário. Só para a gente visualizar. A intenção desse vídeo não é criar um CRUD, né? Um cadastro completo, é só a gente visualizar como lidar com a autenticação, com o controle de acesso. Então eu não vou fazer o cadastro inteiro. Beleza, vamos voltar aqui para o navegador e ver o que acontece se a gente clicar, vou atualizar, ver o que acontece se a gente clicar no botão de adicionar usuário. Então tá aqui, adicionar usuário, aqui vai o seu formulário. Beleza, vamos voltar para a listagem. E ok, o que acontece aqui, pessoal? Então, o que eu quero é que a Jane possa acessar essa rota aqui e possa visualizar esse botão. Mas o John não pode, né? Então, o que acontece? Agora a gente vai partir para a parte de controle de acesso ou de autorização. Se você olhar na documentação do Laravel, ele divide em autenticação e autorização. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal?
Eu gosto de seguir os padrões do Laravel, né? Eu utilizo policies. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui para o nosso terminal. Primeira coisa, então, a gente vai criar uma policy. Como é que a gente faz? PHP artisan make policy. E aí eu posso chamar de user policy. Vamos dar uma olhada nela? Então, user policy. Já está aqui a nossa policy criada. E aí eu vou criar uma policy, né? uma política para saber quem pode criar novos usuários. Então eu vou chamar uma função aqui, vou criar uma função create. E essa função aqui, a nossa policy, ela vai receber então um usuário, né? Um usuário autenticado. Então no Laravel a gente tem authenticable. E aí a gente pode chamar aqui de user. E aí como é que eu vou saber se o meu usuário pode ou não criar um novo usuário, pessoal? Agora a gente vai introduzir então o conceito de roles, de grupos de usuários ou papéis de usuários, como vocês preferirem. Para isso, a gente vai fazer da forma mais simples possível aqui, que é criando então um campo no nosso banco de dados em que cada usuário vai ter um tipo. Ele vai ser, vamos dizer, um admin e um outro usuário vai ser um editor. E só quem for admin pode então adicionar novos usuários. Então, para isso, a gente vai precisar criar uma migração para alterar o nosso banco de dados, né? Então, vou abrir aqui o meu terminal. PHP artisan make migration. E aí eu vou adicionar uma coluna role na nossa tabela de usuários. Então, add role column to users table. Então, beleza, nossa migração foi criada, agora eu vou editar ela para fazer o que a gente precisa. Então, add column, está aqui a nossa migração, tabela de usuários, e aqui eu vou adicionar o campo que eu preciso. Então, table, string, row. Eu vou colocar esse campo como nullable só para a gente não ter problemas caso a gente queira criar um novo usuário, alguma coisa assim. Mas num sistema valendo, né, obviamente você não deixaria nullable esse campo. Beleza, então criei aqui um novo campo role na minha tabela de usuários. Então o que falta? Falta rodar a nossa migração. Então vou aqui para o terminal. PHP artisan migrate. Então vocês podem ver que eu tinha inclusive uma migração pendente aqui, provavelmente da instalação do Breeze, né? Mas não é nada que vai interferir aqui pra gente, beleza? Então, feita a migração, eu vou só dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados para ver se de fato esse campo foi criado, né? Essa coluna foi criada. Então aqui na nossa tabela usuários, vocês podem ver eu tenho o John e a Jane, e aqui eu tenho um campo role. Agora eu vou alterar no braço aqui mesmo, pessoal, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, vou dizer que o John vai ser um editor e a Jane vai ser admin. Então, só a Jane vai poder adicionar novos usuários, né? E aí, como é que a gente faz isso na nossa policy? A nossa policy, ela precisa simplesmente retornar true ou false, dependendo da condição aqui, né? Então, eu vou dar um return. E aí eu vou verificar se o usuário que está autenticado tem o role admin, a forma mais simples possível. Então, this user role admin. Essa conferência aqui, essa checagem vai retornar true ou false. E aí a gente precisa utilizar essa nossa policy, então, para mostrar o botão que a gente quer ou não, né? Então, vamos lá para a nossa rota. Então, no nosso web PHP. E aí, quando a gente exibir a nossa lista de usuários, eu quero ter uma condicional também para saber se eu vou mostrar ou não o botão de adicionar novos usuários. Porque se o usuário não tem permissão, é interessante que a gente nem mostre esse botão, porque senão
Se você mostra esse botão e o usuário clica lá, daí você tem que mostrar um erro para ele e gera uma experiência de usuário meio ruim, né? Então vamos fazer essa condicional já no PHP e aí no view a gente decide se a gente mostra ou não, né? Então uma maneira que você pode fazer é, por exemplo, passar uma variável, por exemplo, can create users. E aí essa variável vai ser o resultado da nossa policy, né? Então como é que eu faria? Eu poderia fazer auth user can create user. Então o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Está simplesmente verificando se o usuário que está autenticado pode criar um novo usuário. Então esse aqui é um mecanismo de policies do Laravel, né? Então ele vai pegar esse método lá da nossa user policy baseado no model que a gente está passando aqui, né? E aí lá na nossa view a gente pode simplesmente verificar essa variável aqui. Então vamos lá para a nossa user index e aí no nosso botão aqui adicionar usuários eu posso, por exemplo, simplesmente utilizar uma condicional. Então if can create users. Mas eu preciso receber essa propriedade aqui no nosso componente view, né? Então aqui em props, posso botar can create users e vai ser um boolean. Então vamos voltar aqui para o nosso navegador. E aí eu estou logado como a Jane. Então o botão tem que aparecer ainda, porque a Jane tem permissão, né? Então tá aqui o botão. Se eu clico, continua acessando, e aí aqui a gente tem uma última verificação para fazer, que é o seguinte, se eu tentar acessar essa rota sem clicar no botão, né, tentar acessar essa rota diretamente, eu preciso proteger essa rota aqui. Então só para confirmar, a gente já está protegendo ela através do middleware auth, mas a gente não está fazendo a verificação com base na autorização. Então, por exemplo, o usuário pode estar autenticado, mas ele pode não ter autorização para acessar essa rota, que é o caso do John. Se eu fizer o logout aqui, vocês vão entender. Eu vou fazer o login agora como o John. Então, John do test. Vamos lá para usuários. E aí vocês vejam que a nossa condicional aqui, a nossa autorização, já funcionou. O John não está vendo o botão para adicionar novos usuários, porque ele não tem essa autorização. Mas eu estou logado como John, e se eu tentar acessar Users Create, eu consigo acessar essa rota. Então esse é um problema grave de segurança, né? A gente precisa resolver isso aqui. E aí vai ter várias formas de fazer isso pelo Laravel, né? Vai ser da sua preferência. Uma delas é você utilizar um middleware. Então, por exemplo, aqui na rota create a gente poderia utilizar middleware can create e aí a gente passa aqui o model que a gente quer autorizar, né? Então seria app models user. Não lembro se vai uma barra antes aqui. Bom, vamos testar. Então vou salvar aqui, tentar acessar de novo. Então já funcionou aqui, pessoal. Então eu posso fazer através de middleware, já está resolvida a nossa situação, né? Mas essa não é a minha forma preferida. Eu prefiro utilizar os helpers de controllers, né? Mas aí para isso a gente vai ter que reescrever essas nossas rotas aqui para utilizar um controller, né? Então vamos fazer exatamente isso. Então eu vou começar abrindo meu terminal e criando um controller. Então vamos lá, PHP artisan make controller user controller. Beleza. E aí vamos dar uma olhada no nosso controller aqui. User controller. Então, primeira coisa, eu vou simplesmente copiar as coisas que eu tenho nas minhas rotas aqui para as funções do controller.
Então, vou criar uma função index. E uma função create. Beleza, e agora a gente precisa ajustar as nossas rotas aqui para utilizar o nosso controller. Faltou incluir aqui o inertia, né, no nosso controller. O nosso model e a nossa facade auth. Beleza. Então aqui eu não vou mais precisar de nada disso aqui. Não vou mais precisar de nada disso aqui. E no lugar das funções aqui, então, a gente vai estar passando a requisição para os nossos controllers. Então aqui eu vou utilizar user controller class e função index. E aqui em create, então user controller class create. Beleza. E aí eu vou, em vez de utilizar o middleware, eu vou fazer esse controle no meu controller. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês verem como é que ficou. Então eu tenho meu grupo de rotas, né? E aí agora eu estou utilizando o index e o create do meu controller. E deixei só os nomes das rotas aqui, não utilizo mais o middleware. E aí no meu controller aqui, como é que a gente faz com os helpers de controller de autorização? Eu posso simplesmente chegar aqui e dizer this authorize create user class. Então é uma questão de preferência, pessoal. Eu gosto de utilizar o controle de autorização nos controllers, né? Mas vai depender de preferência e também se você tiver algum requisito no seu projeto que enfim, você tenha que utilizar através de middlewares e tal, tudo vai depender, né? Eu gosto de fazer dessa forma. Vamos dar uma olhada no navegador, ver se está tudo funcionando. Então, se eu tentar acessar de novo aqui, então, tô sem autorização ainda. Tento acessar aqui a listagem, consigo, não aparece o botão para mim adicionar novos usuários, né? Consigo navegar de boa. E aí vou fazer um logout aqui e logar de novo como a Jane. Então, Jane Doe. Então, estou logado como a Jane, vamos para usuários. O botão está aqui para mim adicionar novos usuários e clicando eu continuo com o acesso. Então, pessoal, como vocês podem ver, o controle de autenticação e controle de acesso, de autorização no Laravel utilizando o Inertia é muito parecido com o que você já faz utilizando o Views Blade, né? A única complicação, a única diferença aí que você vai ter seria passar esses dados para o View. Mas como vocês podem ver, também não é nenhum bicho de sete cabeças. Vocês talvez fiquem se perguntando, putz, mas eu preciso passar cada vez que eu tiver uma autorização, lidar com autorização, cada vez eu tenho que passar? Sim, cada vez você vai ter que passar. Mas você provavelmente pode ver algum método ali para que você não tenha que ficar fazendo isso um por um, né? Você pode talvez passar autorizações em bloco. Você pode pensar uma maneira um pouco mais inteligente, né, de mandar esses dados para o View sem precisar cada vez ficar colocando autorização uma por uma aqui, né? É só questão de observar ali e achar um padrão interessante, né?
Mas, para fins didáticos, é assim que funciona. Você faz a autenticação, você faz o controle de acesso aqui e você passa uma variável, uma propriedade, né, para o componente view. Nada de sobrenatural ali, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido dúvidas aí. E não se esqueçam de entrar no grupo Inertia JS no Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição, né? E a gente pode trocar uma ideia por lá. Deixem o like e se tenham dúvidas, sugestões ali, se tem algum tema que vocês querem que eu faça algum tutorial, deixem aqui nos comentários, né? E a gente se vê na próxima. Um abraço!